Ela tem 30 anos, é leonina, trabalha com desenvolvimento humano, identidade pessoal, é formada em marketing e propaganda e também é coach em áreas comportamentais. Estamos falando de Michele de Matteo, ela que vai conversar um pouquinho hoje com a gente a respeito desse trabalho tão especial que ela faz e que proporciona melhor a gente viver com a mente e também com a alma. Muito obrigada, Michele, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, estou muito feliz, lisonjeada e honrada de poder participar e contribuir aí um pouquinho com meus conhecimentos nessa troca que é sempre tão enriquecedora e válida, né, Rafa? Com certeza. Obrigada. Michele, como que tudo começou? Você é formada em marketing e propaganda, mas foi para a área das humanas, não que marketing e propaganda não seja a área das humanas, né? Sim. Mas foi para um lado mais pessoal, mais íntimo. Por que você escolheu, fez essa troca? Bem, eu vou contar um pouquinho da minha história, eu acho Isso. que fica mais fácil a gente compreender algumas coisas, né? Eu nasci em Porto Alegre, o meu pai, ele foi a vida inteira bancário e a minha mãe, ela é formada em corte e costura. Então, eu sempre cresci ali embaixo de uma máquina de costura, ela fazendo roupas para mim, para meus irmãos. E o meu pai, como ele era bancário, ele sempre teve que ser transferido de cidade. Então, desde criança, eu fui de Porto Alegre para Curitiba com uns 10 anos, mais ou menos. Então, ali eu já comecei, na prática, a desenvolver essa questão da adaptação, de conhecer outros tipos de cultura, de pessoas. E isso sempre me chamou muito a atenção, pessoas. Depois eu fui para Londrina, no Paraná também. Meu pai tinha sido transferido. Lá nós fomos, né, com mala e cuia, indo para lá. E lá em Londrina, quando eu fui fazer vestibular com 17 anos, e é muito louco tudo isso, porque com 17 anos a gente escolher a nossa profissão é um peso muito grande. Né? A gente ainda, o nosso cérebro não está nem formado ainda com 17 anos, a gente tem que escolher a carreira para a vida. E na época, quando eu fiz vestibular, eu fiz para psicologia. E eu cheguei a cursar um tempo de psicologia, mas aí eu me assustei. Imagina, 17 anos, falei, meu Deus do céu, se eu não consigo nem eu me ajudar, como é que eu vou ajudar as pessoas? Eu entrei num conflito ali e nisso meus pais tinham vindo para Caxias com a minha irmã menor. Eu fiquei lá morando com meu irmão em Londrina para me formar. E aí meus pais falaram, filha, fica tranquila, né? Tranca a faculdade, vem para cá, vem para Caxias, tu vê o que tu quer fazer, a gente vai te apoiar. E aí, nisso, eu com meus 17 anos, vim para Caxias e decidi fazer marketing e propaganda, mas eu queria fazer lá em Londrina mesmo, do Paraná, porque era onde eu tinha todos os meus amigos, enfim. E aí, entrei na faculdade de marketing e propaganda, porque é uma área que eu gosto muito dessa questão de comunicação, do comportamento humano, que também tem muito link, né, com todas essas questões. Então, eu comecei a fazer faculdade lá e entrei no banco, né? Na época também fui ser bancária. Seguiu a carreira do pai. Fui seguir a carreira do meu pai, porque eu também não tinha muita noção do que eu queria pra minha vida. E assim, lá fui eu. Me formei e decidi voltar pra cá, né? E eu em banco percebi que eu não estava feliz no que eu fazia, né? Mas não só isso, porque eu acho que todos nós, a gente tem uma vida de tantas experiências e vivências. E aí, se eu voltar por alguns pontos que eu acredito que foram cruciais para eu chegar onde eu estou. Tanto na minha infância, na época ali da minha pré-adolescência, eu tive muito problemas com acne. E aquele período foi um período muito difícil para mim, porque, imagina, com uma pré-adolescente eu tinha muitos problemas mesmos. Eu até cheguei a contar um pouquinho nas minhas redes sociais sobre essa parte da minha história. E ali eu percebi que a minha autoestima não tava legal, sabe? E eu não entendia por que as minhas amigas tinham uma pele bonita, eram bonitas, e eu não me sentia daquela forma, né, usando aqueles aparelhos e tudo mais, sabe? E teve um momento muito marcante pra mim, que foi em uma aula e vários colegas meus começaram a me chamar de cabeça de abacaxi e tantas outras coisas, sabe? De cara de choquito, e aquilo me marcou muito. E dali então eu comecei a querer buscar ajuda para eu me melhorar. Isso na questão externa, né? Porque naquele momento não tinha tanta compreensão de quanto isso mexia com o nosso psicológico
e que a nossa forma da gente se sentir e de se enxergar. E ali eu fiz na época, lá na minha pré-adolescência, uma formação, um curso de manequim modelo. Foi onde eu comecei a entrar um pouco nessa área de beleza, né? E comecei a fortalecer um pouquinho mais a minha autoestima, porque eu comecei a me cuidar e isso começou a gerar um impacto também, né? Na forma de eu me ver. E depois disso, que foi quando eu entrei na faculdade, eu já estava com essa questão da pele melhor, meus pais vieram para cá, mas eu estava lá no banco, trabalhando sozinha, toda a minha família tinha vindo para cá, eu estava sozinha, morando sozinha lá, com a faculdade todos os dias, porque é diferente daqui do Rio Grande do Sul. Lá, nossas aulas, elas são, os cursos, eles são todos os dias, não é por... Aqui fala que é por semestre, né? Tu faz por cadeiras, que eles chamam lá. Não, é o curso inteiro. Então, a gente entra com a nossa turma, a gente se forma com a nossa turma, a gente tem aulas todos os dias, como em escola. E naquele período que eu estava sozinha lá, que eu entrei também no banco, foi onde eu comecei a me questionar também de quem era a Michelle. Eu não tinha muita noção, eu fui deixando... Foi como que eu falo assim, fui indo à deriva, assim, né? Fui me deixando levar. Exatamente. E as coisas foram acontecendo e ali também eu percebi que eu tive um momento que a minha autoestima foi lá no chão. E foi quando eu tive um relacionamento que foi muito abusivo. E que também impactou, foi um outro momento que impactou muito a minha percepção do meu ser e de me enxergar e de me fazer estar aqui onde eu estou hoje também. E ter aquele relacionamento abusivo mexeu demais com muitas questões minhas. Tanto que quando eu me formei, a primeira coisa que eu quis foi ir embora de lá. Por isso que eu acabei vindo para Caxias. Foi até uma forma de fuga, né? E quando eu cheguei aqui, eu estava numa briga interna muito grande comigo. Eu até tive uma outra relação, só que não ia ter como dar certo mesmo, porque a relação comigo não estava legal. Eu estava constantemente brigando comigo. Eu tive que fazer um trabalho de fazer as pazes com a Michelle. E nesse vucu-vucu, né, de um monte de coisa acontecendo, foi onde surgiu o concurso da escolha da Rainha da Festa da Uva, em 2011. E então eu decidi entrar. Falei, quer saber, eu quero participar, eu quero viver essa experiência. Foi uma forma de eu conhecer mais a cultura da cidade, conhecer pessoas, porque eu tava naquela rotina de banco, casa, banco, né? Então eu falo, não, eu preciso fazer algo mais. Eu sempre gostei dessas relações com pessoas e lá fui eu participar do concurso. E foi outro momento crucial, assim, na minha vida, porque quem vê de fora não imagina o quão complexo e profundo é todo aquele pré-concurso, porque a gente fica em torno de 3 meses trabalhando juntas, né? E lá eu tive uma professora muito sábia, que ela me ajudava para preparação dos júris e tudo mais. E um dia ela chegou para mim e perguntou, quem é a Michelle? Aí eu lá, né, na minha inocência, meu nome é Michelle Damateu, na época eu tinha 21 anos, sou representante da Bradesco Vida e Previdência, na época, né, eram meus patrocinadores ali, minhas entidades. E aí ela chegou e virou pra mim e falou, não, Michelle, eu quero saber quem é a Michelle. Aí, quando eu lembro dessa frase eu me arrepio, porque me dá um negócio assim de... E eu comecei, e aquilo mexeu de uma forma comigo que eu falei, mas espera aí, como é que eu não sei quem é a Michelle? Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber para onde eu quero ir? Como é que eu vou saber o que eu quero fazer da minha vida? Como é que eu vou saber como as pessoas me veem, o que eu quero comunicar, o que eu quero mostrar? E aquilo começou a virar dentro de mim uma bagunça enorme. E ali eu acredito que foi o grande estupim. Isso porque nós somos tudo que a gente viveu até chegar onde a gente chegou, né? Então todos esses pequenos, eu acabei citando esses momentos porque foram muito cruciais em certas situações no meu entendimento, e foi quando eu comecei a compreender, eu preciso parar para me olhar, para me entender. E a gente percebe que hoje em dia as pessoas estão muito no automático, né, Rafa? E é natural, porque a gente vai, que eu falo, a gente não vive, a gente sobrevive esperando o final de semana chegar, e era o que eu fazia quando eu estava dentro do banco. Eu ficava contando as horas para chegar às 5 horas, eu ficava contando as horas para chegar sexta-feira, para aí sim eu ter os meus momentos de viver, que seriam no final de semana.
E quando ela me fez aquela pergunta, começou a vir tantos questionamentos e eu comecei a refletir, gente, a vida não pode ser só a gente esperar o final de semana chegar pra gente ser feliz, né? Só 2 dias da nossa semana pra gente viver. E tudo aquilo começou a mexer demais. Foi quando eu tive, eu acho que o primeiro grande passo da minha vida, que foi enfrentar, né, o meu pai e falar que eu não queria mais ser bancária, seguir a carreira que ele seguiu. Ele tinha o maior orgulho de falar que a filha estava no banco. E aquilo para mim foi um primeiro grande passo de coragem, de decidir escolher a Michelle, né? E não querer agradar ninguém. E sim, ok, eu não sei direito o que eu quero fazer, mas eu já sei o que eu não quero. E o que eu não quero é estar dentro de um banco. E então, quando eu cheguei para ele e falei que eu não queria mais estar ali e seguir os passos dele, e eu acredito que muitos clientes meus e muitas pessoas passam por isso, acabam seguindo profissões e carreiras e vidas que é o que os pais idealizam, né? Só que por a gente não ter compreensão, clareza do que é importante pra gente, é muito fácil a gente se deixar levar e se perder aí nesse caminho. E aí eu falei isso pro meu pai e, claro, ele compreendeu, né? E ele queria que eu fosse feliz onde quer que fosse. E nisso, meu irmão, que ele já tinha uma corretora de seguros, ele me chamou para ser sócia dele. Então lá foi a Michelle virar empreendedora, né? E até então, Rafa, eu já tinha me formado em marketing e propaganda, mas eu nunca tinha exercido, né, a profissão em si. Eu usava algumas questões ali no banco, né? Mas depois, quando eu entrei na corretora, eu consegui usar mais desse meu conhecimento, da minha formação, né, fazer a gestão de pessoas, né, porque a gente tinha colaboradores ali, de entender do negócio, de entender o que é ter o seu negócio. E até um tempo estava tudo certo. Até que chegou um determinado momento que de novo meu Deus, eu tô de novo esperando o final de semana chegar. Eu tô de novo aqui esperando chegar às 18 horas e isso não tá certo de novo. E foi quando eu decidi novamente fazer, né, essa pausa e de me questionar, só que eu entendi que naquele momento eu não conseguia mais fazer isso sozinha. Então foi onde eu fui buscar ajuda. E lá eu fui buscar ajuda da Carolina Maino, que ela é coach. Hoje eu sou parceira dela no Instituto da Carolina Maino, onde a gente trabalha com desenvolvimento pessoal. E lá na época eu fiz um processo de coaching com a Carol. E o que eu falo que foi um grande divisor de águas na minha vida. Porque foi ali que eu comecei a ter clareza de quem era a Michelle, do que era importante para mim, dos meus valores, do caminho que eu queria seguir. E foi onde eu entendi o meu propósito, né? O meu propósito de ajudar as pessoas a entenderem quem elas são, a entender o papel delas nesse mundo, a entenderem o que verdadeiramente faz elas quererem acordar todos os dias e querer viver, né? Entender que a vida ela é tão curta pra gente simplesmente sobreviver, entender o que a gente quer deixar nesse mundo, que histórias que a gente quer que contem sobre a gente, que histórias a gente quer contar sobre o que a gente fez. E porque uma grande indignação minha foi, meu Deus do céu, mas como é que ninguém nos ensina isso na escola, na faculdade, onde quer que seja? Simplesmente a gente nasce, nos passa um roteiro aqui, né, um script do que a gente tem que seguir e viver. E se a gente não seguir aquilo ali, a gente começa, meu Deus, mas e agora o que eu vou fazer? E eu falei, não, eu quero ser essa pessoa que vai trazer essa luz na vida de tantas pessoas que precisam dessa ajuda. Muito bacana, muito legal a história da Michelle. E aí, então, a partir daí, tu começou a trabalhar com o comportamento das pessoas, com o desenvolvimento humano. Isso faz quanto tempo? Bem, isso faz em torno, já vai fazer uns 2 anos, mas efetivamente que eu falei, não, agora eu vou largar tudo, porque foi um processo também para eu sair da corretora, porque eu era sócia, então não foi do dia pra noite, vou sair daqui e tal, e vamos lá. E porque também eu precisava de formações e de mais conhecimento, de embasamentos teóricos também, né? Para compreender, porque lidar com pessoas não é algo simples, nós somos tão complexos. E ali eu fui buscando outras formações. Então foi onde eu fui buscar minha formação em coaching. E o coaching, o que é? Ele é uma metodologia
com embasamento na psicologia positiva, na neurociência, na programação neurolinguística, onde a principal função de um processo é ajudar o nosso cliente, que nós chamamos de coach, a sair do seu estado atual e alcançar o seu objetivo em um curto período de tempo, sempre fomentando a clareza, a mudança da mentalidade e a ação. Porque se você quer ter resultados diferentes, a gente precisa começar a fazer diferente. Quando eu falo resultado, é em todos os âmbitos da tua vida, tá? Não é somente profissional, mas é principalmente na gente começar a entender a relação que a gente tem conosco, certo? Porque todas as outras relações vão ser um reflexo da forma como a gente se trata e como a gente se enxerga. Isso é muito importante. É muito importante, Rafa. Sabe, se conhecer como você não tava mais legal pra ti, mudar, ter a coragem de mudar, acho que isso é muito importante. Exatamente, a gente desenvolver esses motivadores internos, e aí foi onde eu fui buscar outras formações e bases, né, tanto no mentoring, na inteligência emocional, porque a gente às vezes esquece que nós somos seres humanos. A gente liga, que eu falo, às vezes é um modo robô, né, a gente vai indo sem compreender o que a gente está sentindo, o que está acontecendo com a gente simplesmente, quando vê, a gente acaba tendo comportamentos que eu falo às vezes são rápidos emocionais, assim, sequestros, que a gente age só no impulso da emoção, ou às vezes a gente não consegue se permitir sentir, a gente só começa a usar a razão. E a questão é que nós somos um ser humano, que a gente vai ter as nossas questões emocionais, nossas questões racionais, a gente tem o nosso corpo físico e a gente é um único ser. A gente não é uma cabeça, um coração, um corpo, né? E essa é a intenção do meu trabalho, fazer perceber que nós somos esse único ser. E que dentro de nós a gente tem todas essas questões. E por muito tempo nos ensinam que é feio sentir, né? Que é feio a gente estar triste, que ainda mais nessa era de mídia social, que todo mundo é lindo, maravilhoso, perfeito, ninguém tem dias ruins. E isso é uma bobagem. Todo mundo é feliz, tem a família da margarina, né? Exatamente. Então começar a trazer a realidade do que é a vida para as pessoas, que sim, nós vamos ter momentos difíceis, mas que quanto mais tu te conhecer, mais tu vai conseguir lidar com esses momentos de uma forma mais leve e mais saudável. Não quer dizer que tu não vai sentir, pelo contrário, mas é tu ter clareza do porquê tu está sentindo aquilo, para que tu ache soluções para os seus problemas. Porque a vida é feita de problemas, gente, tá? É verdade. A questão é essa. É verdade. Os problemas não vão terminar, né? Isso é uma utopia. Não adianta achar que, vou resolver tudo agora porque depois eu não vou ter mais nada. Mentira, isso sempre não é uma vai realidade, ter, né? vai sempre ter. Né? Então, quanto mais a gente compreender as nossas emoções, os nossos comportamentos, o que causa tal comportamento, mais tu vai conseguindo gerenciar melhor a sua vida. E aí, então, eu fiz mais essa formação, fiz mais um outro curso de terapia cognitivo-comportamental baseado no Mindfulness e na aceitação, da gente compreender a importância de estarmos no momento presente. Quero que tu fale um pouquinho mais desse Mindfulness. É a gente compreender, rápido, desculpa, eu te cortei, né? Mas a gente compreender um pouquinho mais de quão importante é a gente estar neste momento presente. Compreendendo o que se passa no nosso corpo, na nossa mente, no nosso emocional. É se desligando de dois momentos que a gente acaba ficando muito presas, que é no passado, e o passado nos traz as culpas, o passado nos traz as vergonhas, né? Porque passado é um momento que ele não existe mais, que ele já viveu. E muitos de nós vivemos com culpas, receios e tudo que está preso lá, naquele momento que nem existe mais. E do passado a gente não consegue mais mudar. Ainda não inventaram uma máquina que a gente pode voltar no tempo e modificar. E dar as arrumadinhas. Então, a única forma da gente trabalhar com essas questões e esse peso é trabalhando o auto-perdão e tirando os ensinamentos que dali nos trouxeram, para a gente começar a ter a clareza e a consciência para que no futuro, no presente principalmente, a gente mude os nossos comportamentos que nos fizeram nos sentir daquela maneira. E as ações? É uma meditação? É você conversar? O que acontece, Rafa? Eu acredito que cada um vai encontrar... Não existe uma receita de bolo. Eu acho que quanto mais tu manter a tua conexão contigo, e isso pode ser através de meditações,
E nem sempre a meditação, porque isso é um processo, não vai ser do dia para noite que as pessoas, meu Deus, vou parar de pensar em tudo e ficar aqui esvaziando a mente. Isso a gente não consegue do dia para noite. Então já um primeiro passo é a gente começar a criar esta autoconsciência, que é parar e refletir, tá? O que está acontecendo agora? É observar os teus pensamentos, é observar os teus sentimentos, é observar o que acontece no teu corpo quando está se passando tudo isso, né? Porque como a gente pode ficar presa lá no passado, a gente pode ficar presa lá no futuro. E o futuro, o que ele nos traz? Nos traz os medos, nos traz a ansiedade, né? Os anseios. Então, muitas pessoas, ou elas estão presas lá nas culpas, nos rancores, ou elas estão presas lá no futuro, naquela ansiedade, meu Deus, mas e naqueles medos, e elas se travam numa zona que elas não conseguem sair dali. Tudo por quê? Porque elas não estão vivendo o momento presente no aqui e agora. Então, é desenvolver essa capacidade das pessoas de compreensão, né, de quem elas são, do momento delas, do que está se passando, né? Porque tudo se baseia na forma como a gente enxerga o mundo, Rafa, né? De como a gente vai lidar com cada situação. A gente ouve falar muito do Mind para alimentação, né? Mas também a gente pode colocar ele no nosso corpo. Exato. É que quando chega já no corpo físico é porque já tem muitas coisas ali acontecendo, né? Na alimentação, claro que é muito importante, porque quando a gente pensa em nutrir o nosso corpo, novamente, a gente não é só um corpo físico, a gente é um corpo mental, espiritual, né, emocional. Então, como que tu vai nutrir esse corpo, né? Isso pode ser tanto com alimentos que vão te fazer bem, quanto com outras práticas, como, por exemplo, a meditação, ou tem gente que gosta de dançar, de passear no parque, fazer uma atividade física, de estar com os animaizinhos que eu amo, por sinal, né? É um momento para mim que eu me conecto muito ali. Então, cada pessoa acaba desenvolvendo uma prática, mas o importante é que tu entenda o que para ti faz sentido, porque não necessariamente o que para o outro faz vai ser o que faz para ti. E como hoje a gente está nesse meio de redes sociais, a gente acaba, por não se conhecer, vendo tudo que os outros vão fazendo, a gente vai querendo fazer tudo que o outro faz, só que nem sempre aquilo vai funcionar para ti, e aí isso começa a gerar frustrações, né? E começa a virar uma bola de neve, e a gente começa a se medir, né, pela régua do outro, e aí a gente começa a comparar o que o outro tem de melhor com o que a gente tem de pior. E aí o que acontece? É claro que isso vai ser muito ruim e negativo para a nossa autoestima e para a nossa autoconfiança. E aí o que vai acontecer? A comunicação, a forma como a gente se mostra, é tudo uma questão do nosso interno. E aí isso vai acabar sendo um efeito cascata, né? Vai acabar sendo refletido em todos os âmbitos da nossa vida. Com certeza. Hoje em dia, você acha que as pessoas estão buscando mais se conectar? Com certeza. Eu fico muito feliz de começar a ver esse movimento de compreensão das pessoas, de entender a importância, de como é importante elas se desenvolverem, né? Tanto que eu acabei complementando outras formações na minha vida, tanto de consultoria de imagem, do visagismo, que ele é toda uma ciência que ele estuda através das linhas, formas de cores, como o nosso cérebro interpreta tudo isso, que isso é tudo muito automático. É no nosso cérebro instintivo. Então, quando a gente vê uma imagem, a gente já vai ter uma reação sobre ela. E isso é muito importante para a gente começar a se compreender como seres humanos. Então, vem essa busca de se encontrar, de se compreender. Quando a gente começa a se conectar com a gente vai automaticamente se conectando com as outras pessoas, porque a gente vai desenvolvendo a nossa empatia, né? Nossa empatia, o respeito entre os outros, de compreender que todos nós temos as nossas vulnerabilidades, as nossas inseguranças, que nós estamos aqui, né, nessa jornada, neste caminho da nossa vida para aprender tantas coisas, né? Então também trazer esse lado da comunicação, ele é importante para a gente ter mais assertividade em cada momento da nossa vida. Então são outros complementos que acabam sendo um arsenal para usar com cada pessoa em determinada situação, né, do que ela está se passando ali, da necessidade dela. Como que você define hoje o comportamento humano das pessoas? Aquelas pessoas que vêm aqui, te procuram, no geral, como é que tu define o comportamento? Olha, eu acredito na questão do comportamento, é uma forma de tu externar a tua percepção de mundo,
e os teus sentimentos, certo? Porque tudo se baseia na forma como a gente percebe o mundo, nas nossas experiências, né? Se você está tendo um comportamento que você está percebendo, e eu acredito que a grande maioria das pessoas, quando elas vêm me buscar, elas já perceberam que os comportamentos que elas estão tendo não estão ajudando elas a alcançar o que elas buscam. Só que elas não conseguem mudar isso sozinho, porque mudar comportamento é muito difícil. Todo mundo acha, por exemplo, se eu te perguntar aqui, Rafa, o que tu acha mais fácil? Mudar uma crença ou mudar um comportamento? Com certeza uma crença. Por quê? Porque a crença, tô dando um exemplo. Eu vou ir pra academia, eu sei que eu tenho que me cuidar da minha saúde, então eu sei que agora ir pra academia é algo que é importante. Tu já mudou tua crença, mas o comportamento em si de te fazer ir até a academia e fazer atividade física, aí são outros 500. Ou de ir até a academia e voltar e comer um monte. Exatamente, e continuar com esses comportamentos que muitas vezes são inconscientes, né, Rafa? Então as pessoas estão no automático, porque volta lá o que a gente estava falando antes, por não pararem e se compreenderem e entender, tá, mas o que está me levando a ter esse comportamento? Que sentimentos, que emoções que estão despertando isso? Quais estão sendo os gatilhos que estão me fazendo ter tais ações, né? E muitas vezes a gente não consegue ter essa visão sozinha, Rafa. E eu falo porque eu também não consegui. Lá no passado, quando eu fui buscar compreender o que eu queria fazer, eu não estava mais conseguindo ter essa clareza, porque eu estava já perdida em um monte de perguntas, mas eu não estava achando respostas, até achava para algumas coisas, mas depois de achar essas respostas, eu não sabia como eu poderia fazer para alcançar aquilo. Quais os caminhos, então, que eu posso fazer? Né? Então, é interessante, quando a gente passa por um processo, né, qual seja o desenvolvimento humano, de te fazer te olhar em terceira pessoa, de analisar, o que está acontecendo ali? Vamos observar isso de fora e agora entendendo isso, o que a gente pode fazer para melhorar todas essas questões? Com certeza. Michele, nessa primeira parte do nosso bate-papo, a gente está quase terminando a primeira parte, tá? Eu quero que você deixe um recado para quem está nos vendo de como que a gente pode tentar, pouquinho que seja, e antes mesmo de vir aqui na Michele, como é que a gente pode ir lá em casa, já tá mudando nosso comportamento, nosso pensamento, tentar estar no agora. Se eu estou aqui com a Michele, eu estou aqui com a Michele, o resto fica para depois. Como que a gente faz isso? Porque eu, Rafaela, eu acho muito difícil. E é um processo difícil, né? E como tu disse, às vezes precisa muito da ajuda de alguém para te ajudar a ver as coisas de uma outra maneira. Tu tem uma dica? Olha, Rafa, de novo, como eu falei, não tem uma receita de bolo. Isso. Mas, tanto que eu uso muito essa frase, que é a frase do meu trabalho, que é escolha se amar. Então, quando a gente tem essa atitude de compreender a importância da gente se amar, da gente se olhar, e vou usar uma analogia que eu gosto muito até para entender a importância disso tudo. Quando a gente entra, Rafa, num avião, né? A gente vai fazer uma viagem. As aeromoças, elas sempre vão lá, dão umas explicações, né? Se caso acontecer algum acidente, né? Máscaras de oxigênio cairão na sua frente. E elas dão sempre aquela explicação. Antes de ajudar qualquer pessoa, coloque a máscara de oxigênio em você. Isso. Por quê? Porque se a gente não parar para se ajudar, a gente não consegue ajudar ninguém. E muitos de nós, o que a gente está fazendo, a gente quer ajudar todo mundo. A gente quer carregar o mundo nas nossas costas. E a gente esquece de se ajudar, de compreender o que a gente precisa. Então, se eu for deixar alguma mensagem, a mensagem que eu deixo é: pare, olhe para você, se pergunte o que está acontecendo na sua vida e como você pode fazer para no dia de hoje se amar um pouquinho mais. Se amar um pouquinho mais, seja num gesto, numa atitude, seja num livro que você possa ler, num vídeo que você possa assistir, seja sendo melhor consigo, tendo mais carinho, mais compreensão com o momento que você está vivendo. Não sei se ajudou ou não, mas é uma forma da gente começar a dar o primeiro passo, parando, respirando. E você pode fazer isso olhando no espelho,
olho no olho nos seus olhos. Porque quando a gente olha nos olhos, a gente se conecta com a nossa alma, com a nossa essência. Então pare uns minutinhos hoje. Eu tenho certeza que você tem 5 minutinhos do seu dia para parar e se olhar. E se olhar dentro dos seus olhos e se perguntar: o que você está fazendo hoje por você? Fica a dica e é um momento de bastante reflexão. Com certeza. Bacana. Michele, nossa primeira parte, excelente. Contou um pouquinho do teu trabalho, de como você auxilia tanto para que as pessoas possam se entender melhor. Agora, na segunda parte, a gente faz um ping-pong. Eu digo uma palavra, tu me diz o que tu pensa. Combinado? Combinado. Uma palavra. Para mim, amor. Que para mim amor é o que rege tudo. E quando a gente escolhe uma palavra, isso tem um significado muito grande, sabe, Rafa? Porque é o que para nós significa. Cada pessoa dá um significado diferente para cada questão. E o significado para mim de amor é algo que é muito genuíno, que é algo que liga as pessoas, que une, que conecta. E quando eu escolho amor, é porque é a escolha da minha vida. A escolha da minha vida é espalhar amor, seja qual for a forma. Legal. Uma música. Uma música. Nossa, tem tantas músicas que eu amo. E até falando de música, eu casei em 2016, né? E eu sou apaixonada pela Disney. E quase todas as músicas, as trilhas sonoras ali do nosso casamento foram música da Disney. Tanto que eu entrei no meu casamento com a música da Cinderela. Mas eu acredito que pra mim, eu acho que uma música que impacta muito é a música do Rei Leão, que é o Ciclo da Vida, que foi até a música que eu desfilei no concurso da Festa da Uva. A dor e emoção, pela fé e o amor. E porque todo filme pra mim tem um significado enorme de tu se reconectar com a tua essência, né, do Simba, enfim, então tem um significado muito forte pra mim. Então se eu fosse escolher hoje uma música, eu amo muitas, mas essa tem um significado muito grande porque também foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema, foi o Rei Leão. Então aí tem muitas coisas que... analogia. Exatamente. Ai, que linda, adoro essa música também. Um livro. Bem, se tu vê ali, né, Rafa, tem muitos livros. Vários. Que eu gosto, hoje eu estudo muito e gosto muito de livros que vão nos ajudar a nos refletir. E tem um livro que eu gosto bastante, que é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Depois eu posso até te deixar ali qual que é o livro certinho, porque nos traz uma reflexão da gente perceber o mundo de outras maneiras e se questionar. Não é um livro de fácil compreensão, ele é um livro que ele sabe que tu tem que às vezes voltar a ler de novo, mas que ele te instiga, ele te cutuca ali em algumas questões. Legal. Dia da semana. Dia da semana, olha, eu hoje em dia, né, antigamente eu ficava esperando chegar sexta-feira para viver no final de semana. Hoje em dia eu acredito que cada dia da semana tem o seu significado, né, tem a sua beleza que eu falo assim. Mas eu gosto muito da sexta-feira, mas eu gosto também da segunda, porque segunda é o dia que a gente já começa, a terça... Então, assim, todos têm uma beleza, né? Não saberia agora exatamente, eu gosto desse, eu gosto de todos, porque eu gosto da vida. Ah, que bacana. Sol ou chuva? Sol, sem dúvida. Assim, eu amo o sol, eu amo o dia ensolarado, nos dá energia, dessa vivacidade. Mas os dias de chuva também são muito importantes, porque a gente precisa desses dias de introspecção. Então, eu sei que dias de chuva nem sempre nos trazem tanta alegria, mas às vezes a gente precisa desses momentos de se olhar, parar, né? De observar. Então, esses momentos de introspecção que os dias de chuva nos proporcionam. Uma cor. Uma cor vermelha. Por quê? Vermelho representa muito a emoção, a paixão,
tem muita Acertei, energia. por isso que eu vim com esse batom. Eu amo, então assim, eu amo. Eu até diria, além do vermelho, é uma cor que eu gosto mais porque ele não é tão passional, que é o marsala, o vinho, que eu uso muito nas minhas cores que me representam. Então, o vermelho seria uma cor mais pura, mas eu colocaria o vinho, o marsala, que já é uma cor mais misturada entre o azul e o vermelho, porque dá esse equilíbrio, né, do feminino, do masculino, da força, da emoção, da razão, e então ele me representa bastante. Muito bacana. Para finalizar, um recado que você queira deixar para quem está nos vendo. Ai, meu Deus, que responsabilidade de deixar esse recado, né? O recado que eu deixo para todos vocês aí é: escolha se amar, escolha se enxergar, escolha ser protagonista da sua história, viver o que você verdadeiramente veio fazer nesse mundo. E lembre sempre que você não está sozinho, que tem muitas pessoas que estão com você, que podem te ajudar e que tudo passa. Os momentos bons e os momentos ruins. Então viva com amor, viva com alegria, viva com a sua essência, principalmente. Porque a beleza mais bonita, a beleza real, é a beleza que vem de dentro, certo? E não essa que a gente só vê por fora. Então quando elas se conectam, isso que faz a gente ser a gente, né? E deixar aí a nossa luz pro mundo. Lindo, muito bonito. Muito obrigada, Michelle, por ter aceitado conversar com a gente e passar essas palavras tão mágicas. Obrigada, agradeço de coração. Muito obrigada por você existir, viu? Ai, nossa, por todos nós, cada né? palavra que tu fala é muito importante, muito essencial mesmo. Muito obrigada. Gratidão. Que possa ter tocado um pouquinho, só que seja, né? Com Já é o suficiente. Com certeza. Então, Gratidão. Fiquem com a minha intenção positiva, com o que fizer sentido para vocês. E caso alguém aí também esteja precisando de ajuda, lembre-se, qual seja a forma de você buscar. Você não está sozinho. Tem muitas pessoas que podem te ajudar neste momento. Com certeza. Essa foi a Michelle de Mateu. A gente vai deixar todas as redes sociais, os contatos da Michelle para quem quiser conversar mais de pertinho com ela, saber mais sobre o trabalho bacana, belíssimo que ela faz. Fique à vontade. Um super abraço, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que no próximo domingo tem mais o Rafaela Daros Entrevista. Beijo!